Olá pessoal, hoje eu estou aqui no carro gravando um vídeo aqui de improviso, espero que fique bom. Mas eu quero falar para vocês sobre o cuidado de Deus por nós. Eu quero falar para vocês de 3 sítios que foram incendiados, 3 sítios que pegaram fogo, sítios de adventistas do 7º dia. E eu quero falar para vocês aqui de milagres, do cuidado de Deus e de um sonho que eu tive. Um sonho muito interessante. Em primeiro lugar, deixe-me ler para vocês um verso que está escrito em 2 Crônicas 20:20. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Meus amados, a situação nas cidades está realmente muito difícil. Está quase insuportável viver nas cidades. Olha o que Deus falou sobre as pessoas nos últimos tempos. Olhemos agora, nós vamos ler 2 Timóteo 3, verso de 1 a 5. Olha a situação do mundo nos últimos dias, esses dias em que nós estamos vivendo. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes de prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também desses. Meus queridos, vocês têm dúvidas de que nós estamos vivendo nos últimos dias? Vocês têm dúvidas de que os homens, as pessoas estão sendo soberbas, cruéis, sem domínio próprio? Nós sabemos que essas coisas estão acontecendo. Nós sabemos dos conselhos do Espírito de Profecia. Olha o que nós podemos ler aqui no livro Life Stretches, 409, 410, páginas 409 e 410. O Senhor nos chama para sair das cidades. Saiam das cidades, saiam das cidades. Essa é a mensagem do Senhor que me foi dada. General Conference Bulletin diz assim: saiam das cidades o mais depressa possível e comprem um pequeno trato de terra. Olha, meus queridos, muitos têm a desculpa de dizer assim: nós temos que pregar o evangelho, como iremos sair das cidades? Se todo mundo sair das cidades, quem pregará o evangelho? Mas essa é uma desculpa muito sem noção. Não tem princípio nenhum de verdade nisso, porque o que está escrito é o seguinte, prestem bem atenção. Carta de 182, carta número 182 de 1902 diz assim: deve-se fazer o trabalho nas cidades partindo dos postos avançados. Disse o mensageiro de Deus: não serão advertidas as cidades? Sim. Não porque o povo de Deus moram nas cidades, mas ao visitar as cidades para adverti-las do que está para sobrevir à terra. Então devemos morar no campo, é o que está escrito, e devemos trabalhar, pregar o evangelho na cidade. Lugares de mais ou menos 30, 40 quilômetros que você poderá visitar as cidades e depois em 30, 40 minutos você estará em casa. Esse é o plano de Deus para nós, queridos. Eu quero falar para vocês do cuidado que Deus tem com as pessoas que moram no campo e mesmo nas cidades. Eu quero dizer a vocês que muitos dizem assim: mas eu não tenho condições. Sabe, amigos, realmente existem pessoas que têm problemas de saúde, existem pessoas que fazem hemodiálise, são cadeirantes, são velhinhos. Esses não têm condições de morar no campo. Sabe, muitos também não têm condições de morar no campo porque não têm condições financeiras. Mas eu quero dizer para vocês, quem diz que é somente comprar? Nós podemos também alugar um lugar no campo. Sabe, eu conheço um lugar aqui perto do meu sítio que se aluga um sítio por R$250. Eu tenho um amigo que mora num sítio em São Paulo que aluga o sítio por R$250. Existem sítios de 300, 400, 500 reais que você pode alugar. Sabe, meus amados, mas é preciso entrar no mato para procurar. Você não pode procurar em jornais ou no OLX, você tem que ir para dentro do mato,
procurar esses lugares enquanto é tempo, enquanto estão livres. Procura, aluga um sítio, mas sai das cidades. Usufrua da presença gloriosa dos passarinhos, dos animais do campo, do canto dos pássaros, da presença da atmosfera celestial. É maravilhoso, eu garanto a vocês. E Deus guardará vocês de todo o mal. Eu conheço uma história de uma pessoa, eu quero falar para vocês aqui de 3 incêndios que aconteceram em sítios adventistas. Mas olha o cuidado de Deus. Uma dessas pessoas, chamada Dalva, tem uma clínica de tratamento natural e o fogo estava subindo num dia de culto, no dia de sábado, e o fogo subia morro acima. E vocês sabem, quando pega fogo embaixo, como rapidamente o fogo vai subindo e destruindo tudo. Mas ela colocou os hóspedes para orarem, ela colocou os voluntários para orar. E aí, meus queridos, o fogo foi subindo, destruindo tudo. Mas ao chegar no apiário, as abelhas não morreram. Depois do incêndio, ela pôde colher mel. O fogo arrodeou a caixa d'água e não destruiu a caixa d'água. O fogo arrodeou o sítio, mas não queimou o sítio. Se vocês quiserem, escrevam até, e nós podemos até dar o endereço dessa clínica para que você possa se tratar lá e conhecer essa história com detalhes. Eu conheço também uma outra proprietária de sítio chamada Jussi. E esse sítio, meus queridos, teve um incêndio se aproximando cada vez mais. E esse incêndio, meus queridos, e essa pessoa tem um sítio, e o sítio começou a sofrer ali um incêndio ao redor do sítio, na verdade. E o fogo estava se aproximando, destruindo tudo. E ali essa irmã, ela tem um grupo de oração, chamado Sala 57. Possivelmente você ouviu falar nesse grupo de aproximadamente 10.000 pessoas. E ali a irmã pediu oração, porque o incêndio, o fogo estava se aproximando. E ali, meus queridos, ela caiu de joelhos, ela clamou a Deus. E sabe o que aconteceu? O fogo foi apagado, porque Deus mandou chuva em cima daquele sítio. Ao redor do sítio não chovia, mas ali no sítio choveu no momento do incêndio. E o fogo foi apagado, e os vizinhos não tinham chuva, mas ali no sítio da Jussi choveu e o fogo foi apagado. Nós temos muitas histórias. A história de Carnassale também enfrentou há tempos atrás um fogo terrível que estava consumindo tudo. E ali eles clamaram ao Senhor e eles tiveram que ir à luta, mas o Senhor estava com eles. Talvez você tenha que ir à luta também, mas o Senhor estará com você. E ele fala, o irmão Mauro Carnassale, que eles batiam com galhos de árvores aquele fogo e partes enormes eram apagadas com aqueles galhos de árvores. Eles tentavam apagar o fogo com a mangueira, com um raiozinho de água somente, e grandes regiões de fogo e de incêndio eram apagadas com aquelas pequenas quantidades de água. Se você quiser, você pode assistir esse testemunho lá no canal do irmão Mauro Carnassale. Meus amados, Deus cuida da gente quando a gente confia nele. Se você ora muito, também tem isso, não é? Se você ora muito para Deus abrir as portas, e se você faz de tudo, você avança pela fé, mas as portas não estão sendo abertas, creia que Deus tem um plano para você nas cidades. Deus tem um plano para você dentro das cidades, mas faça tudo, avance pela fé, meus queridos. Um dia desses eu ouvi falar de um sítio. A situação, vocês sabem, né? A violência não está somente nas cidades, a violência também está no campo, mas nós temos relatos incríveis do cuidado de Deus. Um desses sítios,
Os vizinhos foram relatar, perguntar quem é aquela pessoa que está de guarda naquele sítio, andando para lá e para cá, uma pessoa de alta estatura, e o dono cristão daquele sítio não sabe explicar, porque ele não tem ninguém contratado para guardar o sítio, mas as pessoas veem um vigilante, e nós sabemos quem é esse vigilante, um anjo de Deus guardando os sítios. Eu não tenho dúvida de que o Senhor Deus cuida de nós, porque eu sinto o seu cuidado por mim no sítio em que eu vivo. Sabe, queridos, eu quero agora falar para terminar do meu sonho, para vocês entenderem, compreenderem um pouquinho mais do amor e do cuidado desse Deus que é lindo. Eu estava dormindo e no meio da noite, já estava quase amanhecendo, na verdade, eu tive um sonho. Eu sonhei com um irmão que estava me mostrando o seu sítio. Mas, ao terminar de mostrar o seu sítio, eu olhei para os seus pés e vi as suas botas bem estragadas. As suas botas estavam se desmanchando nos seus pés. E o sonho terminou. Eu fui impressionado pelo Senhor a ajudar financeiramente esse irmão. E eu escrevi para ele e disse: irmão, eu tive um sonho com você e você estava me mostrando o seu sítio. E sabe, queridos, eu não tenho contato praticamente nenhum com essa pessoa, somente conheço ela, nunca falei com ela pessoalmente, mas tive um sonho com ela. E eu disse para ela: olha, eu tive um sonho com você e seus sapatos estavam muito estragados, suas botas estavam muito estragadas. E eu quero mandar um dinheiro para você. Você me permite? Essa pessoa ficou muito emocionada pelo fato de Deus cuidar dela e pelo fato de Deus fazer com que outra pessoa do outro lado do Brasil tivesse um sonho com ela, vendo seus sapatos. E essa pessoa disse assim: olha, os meus sapatos estão, as minhas botas estão exatamente como você descreveu. E ele estava emocionado e eu insisti muito, ele não queria receber ajuda, mas eu mandei aquela ajuda para ele. E sabe o que aconteceu, meus queridos? Ele, depois de 2 horas, me escreveu e disse assim: olha, pastor, eu quero te dizer uma coisa. 2 horas depois que você disse que estaria enviando ajuda, e enviou sua ajuda, a sua ajuda financeira para mim, 2 horas depois eu recebi a visita de um pastor de outra denominação cristã, não era adventista. Ele veio me visitar e sabe que ele trouxe de presente para mim? Ele trouxe de presente para mim um par de botas. Meus amados, que Deus é esse? Um Deus que cuida das constelações, um Deus que cuida dos mares, dos rios e dos oceanos. Um Deus que dá ordem para anjos, para principados e potestades, mas um Deus que ouve um suspiro de alguém que está num sítio ou de alguém que está na cidade. Que Deus é esse? Um Deus que cuida de tantas coisas, mas Ele para tudo e diz assim: olha, João está precisando de um par de sapatos, providenciem isso para ele. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama a mim. E eu adiciono aqui uma letra a mais. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama você. Deus cuida. Está escrito em Mateus 6:26, olhai para as aves do céu que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta.
Não tende vós muito mais valor do que elas? Jesus que falou isso. Olha o que está escrito em Isaías 46:4, para vocês que moram na cidade e para vocês que moram no campo. Olha só. E até a velhice eu serei o mesmo. E ainda até os cabelos brancos eu vos carregarei. Eu vos fiz e vos levarei. E eu vos trarei e vos livrarei. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. O que o Senhor está dizendo aqui em Isaías 46:4 é o seguinte: eu cuido de você, e quando você estiver velhinho, quando você estiver de cabelos brancos, eu carregarei você no colo. É isso que Jesus está falando. Sabe para quem? Para todos que avançam pela fé, para todos que acreditam, que creem que Ele cuida de nós. Meus amados, eu termino esse vídeo, queria que fosse curto, mas já está em quase 17 minutos. Meus amados, por favor, acreditem e avancem. Que Deus te abençoe muito. Por favor, compartilhe esse vídeo para todos aqueles que estão cansados, aflitos, para todos aqueles que esperam respostas, para todos aqueles que querem morar no campo e as portas não têm sido abertas. Espalhe esse vídeo, compartilhe. Por favor, se inscreva também. Muitos assistem o vídeo, mas se esquecem de se inscrever. Eu peço isso para que a palavra de Deus avance e para que sejamos abençoados com esse Deus maravilhoso que cuida de nós. Graça, paz, Maranata. O Senhor está voltando. Ele nos resgatará pela graça de Deus, estando nós na cidade ou no campo. Que Deus te abençoe muito. Em nome de Jesus. Amém e amém.